Bom, pessoal, eu sempre esqueço qual câmera olhar. Bom, pessoal, estamos aqui com uma convidada ilustre. Ela é empresária, ela é escritora, tem série, tem filme. Eu descobri recentemente a série e eu vou assistir, tem até a 4ª temporada. E vamos bater um papo. O que mais que falta? Você tem canal no YouTube já? Qual que é o próximo passo? Ainda não. O canal no YouTube é um dos próximos passos, assim. Que eu até ia começar no ano passado e por conta, né, da loucura toda, quarentena, eu meio que dei uma freada, assim, mas pelo menos eu passei muita coisa para papel, assim, já fiz o canal no YouTube no papel, sabe, na parte, agora é só na prática mesmo. Um documentário também, eu acho que para encerrar esse ciclo, né, e eu vou lançar um novo livro ainda nesse ano. Você tem quantos livros? Eu sei que você tem a picada Doce Picada do Escorpião. Doce Veneno do Escorpião. Doce Veneno do Escorpião, O que Aprendi com Bruna Fichinha e Na Cama com Bruna Fichinha. Então, assim, o primeiro é uma autobiografia, mas naquela época, né, assim, até os meus 18, 19 anos. Então, é metade da minha vida, eu já tô com 36, então praticamente metade da minha vida, o primeiro livro. E aí o segundo, Que Aprendi com Bruna Fichinha, que é como Raquel, contando o que eu aprendi como Bruna. E aí o terceiro são apenas dicas sexuais, né? Por isso que chama Na Cama com Bruna Fichinha. Que legal. Boa, E vai lançar mais um. Mais um que é para encerrar esse ciclo. E esse é uma autobiografia completa, são daí os meus 36 anos. Que legal. Porque tem muita gente que tem curiosidade, né? Para saber o que aconteceu na minha vida do pós, né? Prostituição. E até assim, eu parei de fazer programa, e aí durante um tempo que eu ainda fiquei muito exposta, que foi a época do filme e tudo, então eu era casada e todo mundo sabia disso. Então assim, tem muitas pessoas que começaram a me acompanhar por conta da série agora e que perderam essa parte assim na minha vida e que tem interesse de saber quem é Bruna Fichinha, o que aconteceu eu fiz nesses 36 anos, nesse mundão, Eu tava né? pensando nisso nessa conversa, tipo, hoje, assim, eu não tenho muita ideia de qual a idade, mais ou menos, do público que assiste aqui. Eu tenho mais ou menos a sua, eu tenho 32. A explosão lá do filme, do site, do livro e tal, é de 2003 a 2008, mais ou menos? O filme a estreia do filme foi em 2011. Esse ano faz 10 anos, inclusive, da estreia do filme. E o primeiro livro eu publiquei em 2005, o segundo em 2006, o terceiro em 2007. E daí veio o filme em 2011 e a série, a primeira temporada, foi em 2017. Então tem um espaço grande entre um e outro. Então, assim, se tem gente de 18 anos assistindo a gente agora, ele não viveu o boom da Bruna Fichinha. Não entende muito bem o que significa. Tava nascendo, né, hoje na verdade. Já ouviu falar um pouquinho, mas não conhece a história por si, né? Então acho que vale um pouco a gente... Porque eu fiquei com medo de ser repetitivo, né? Porque igual a gente tava falando, você já foi em absolutamente todos os programas da TV. Sim. Mas acho que aqui vale a gente contar de novo um pouco a vale. história base. Até mesmo porque eu comecei em 2002, então justamente isso, quem tem 18 anos, essa geração de 18 hoje... Tava nascendo e agora acho que talvez por conta da série E a série, na verdade, começou a bombar no ano passado, real. Porque depois que foi pro Amazon Prime, não é? E pra Globo, verdade. e pra Globoplay também? Nossa. Então durante as 3 primeiras temporadas, ficou apenas na Fox, na TV e na Fox Play, no aplicativo. E aí somente depois com a Amazon e a Globoplay que daí atingiu a galera, né? O público maior. Muito bom. Então, você jovem que está assistindo, conta um pouco assim, você é a ex-garota de programa, de longe mais famosa do Brasil, que fez muito sucesso ali a década de 2000 a 2010 foi... o filme é 2011, sei lá, nesse último tempo ele fez muito, muito sucesso, é sinônimo, todo mundo sabe quem é Bruna Fichinha no Brasil. Conta um pouco então, porque tem o blog, o livro... Eu saí da casa dos meus pais em 2002, eu tinha 17 anos, e daí já caí na prostituição. Foi já algo muito bem pensado, assim, porque eu não queria sair da casa dos meus pais pra passar fome, pra ficar Você queria jogada no manter mundo. uma vida
uma vida de luxo. Sim, exatamente. Uma família, você nasceu e cresceu em São Paulo? Sim, eu nasci em Sorocaba, na verdade, mas eu vim pra cá, era muito pequena. Então eu cresci, a minha vida é em São Paulo. E era uma família super Sorocaba. tradicional, assim, pais super rígidos. Super patriarcado, todo assim. Eles eram super protetores. Demais, assim, o sexo em casa era totalmente... Eu fui justamente o oposto do que os meus pais esperavam de uma filha, totalmente, assim, porque a minha criação sexual foi cheia de tabu, cheio de mitos, cheio de preconceito, de sexo em casa, era até feio falar. Assim, pelos meus pais, eu me casaria virgem. Então, assim, eu fui completamente... Eu tinha 15 anos, e aí, eu nunca vou me esquecer disso. Eu tinha 15 anos e fui numa matinê com as minhas amigas no domingo, tal. Cheguei em casa com um chupão no pescoço. E, assim, eu também era muito ingênua, porque eu não tinha com quem conversar, assim. Então, assim, eu sempre fui a mais safadinha entre as minhas amigas, sempre fui a... Então, assim, tipo, as minhas amigas estavam naquela fase ainda de... como será que é beijo? Eu tenho nojo de beijar. Eu falei, eu dei beijo e pronto, sabe? Assim, eu acho nunca que tive nojo de... É consequência da super proteção deles, isso, né? Então, eu não sabia que existia chupão. Assim, que ficava uma marca de chupão, eu não sabia que tava aqui. Eu tava ficando com o menino e tal, entre os beijos, e ele deu umas mordidinhas aqui. Eu não imaginava que eu ia ficar com hematoma no meu pescoço. Só que eu cheguei com essa marca em casa. Pra quê? Assim, meu pai me chamou de tudo, né? Vagabunda, puta, não sei o quê. Filha minha não pode, né? Beijar alguém. Vergonha pra família, eu ouvi isso com chupão. Imagina, com chupão no pescoço eu era vergonha da família. Imagina depois, né? Quando veio à tona que eu era a puta da família, né? Na época, quando eu assumi. E, então, assim, era essa a educação. E daí eu comecei a namorar e era, assim, o meu primeiro namoro era muito anos 60. Me senti muito nos anos 60, estando nos anos 90, sabe? Porque era assim, era hora marcada, meu namoradinho em casa, eram os dois no sofá, eu e meu namorado no sofá, minha mãe e meu pai. E eles não deixavam a gente sozinho. Eles ficavam presentes o tempo inteiro. Eu não podia ir pro meu quarto com meu namorado, justamente para evitar que a gente fizesse alguma coisa. Vocês querem passear? Queremos. Ou meu pai ou minha mãe iam junto passear com a gente, tipo, dar uma volta no shopping. Era muito anos 60, assim. Era, tipo, a gente não podia ficar a sós, justamente para evitar que a gente transasse, né? Mas só que pai... jeito. Sim, né? Adolescente sempre dá um jeito. Assim, tanto é que uma das vezes que não foi quando... Eu perdi a virgindade de uma maneira muito louca. Porque os meus pais foram viajar e me deixaram com a empregada. A empregada ficou dormindo em casa comigo. Só que a empregada dormia muito cedo. Tipo, 8, 9 horas da noite ela dormia. Ela estava dormindo na sala. E daí eu armei... Essa foi a noite que eu perdi minha virgindade. Eu armei com meu namorado, meu ex-namorado, né, da época. Armei com ele. Aí eu fingi que eu tinha pedido... Fingi não, porque realmente eu pedi uma pizza. E daí ela estava acordada ainda. E chegou a pizza. Eu falei, então, eu vou lá buscar. Nisso, o meu namoradinho já estava lá embaixo. Então ele já entrou a pizza e o meu namorado no prédio. E ele ficou escondido na escada, no andar do apartamento. Que loucura. Quando a empregada dormiu, eu coloquei ele pra dentro do apartamento. A gente foi pro quarto e foi quando eu perdi minha virgindade. Caramba, que Foi loucura, assim. que desafio pra eu perder a Não, virgindade. foi um plano, né, de adolescente total. Caramba. Mas se não fosse assim, eu não teria perdido a virgindade nunca. Se dependesse dos seus pais. Se dependesse deles. E hoje em dia, assim, você teve uma relação conturbada com seus pais. Hoje em dia você ainda tem uma relação ruim com eles? Eles ainda são... Sim, o meu pai eu fiquei sabendo em 2015, não, 2015, desculpa, em 2012 ele faleceu. Então, eu fiquei sabendo através da advogada da minha mãe, que entrou em contato comigo, porque eu fui deserdada. Mas mesmo quem é deserdado, ainda tem direito a um mínimo, né, pela justiça. Assim, eu fui deserdada do total, mas ainda algumas coisinhas que além... Você é filho, então você ainda tem direito a um mínimo, né?
E aí a advogada da minha mãe entrou em contato comigo, até mesmo porque eu tinha que assinar alguns papéis, eu não tinha direito, mas eu tinha, assim, em relação a imóveis, tudo, eu não tinha direito. Mas para minha mãe fazer a venda, precisava da minha assinatura, mesmo assim. Então, daí eu tive contato com a advogada e daí eu acabei, assim, achando que depois disso fosse melhorar minha situação com a minha mãe. Mas não, assim, só que não. Em 2018 Caramba. foi a última vez que eu tive contato com a minha mãe por telefone. Ela deixou muito claro para mim que era para eu continuar seguindo a minha vida, que ela não me consideraria como mãe, né, mais, que ela já não me considerava como mãe, na verdade. Então era para eu seguir minha vida. E eu desisti, assim, eu desencanei. Resolvi, também eu acho que não dá pra gente passar uma vida correndo atrás. A gente faz a nossa parte até onde a gente pode. Depois acaba sendo até um pouco de humilhação, sabe? Exatamente. Da mesma maneira que muitas vezes a gente acaba correndo atrás de um homem, acho que correr atrás de uma mãe também chega num ponto que é uma humilhação, né? Então, eu Mas mesmo desencanei. foi uma esperança por um bom Sim, tempo. sempre, Você queria. sempre tive esperança. Principalmente com meu pai. E aí, com meu pai, com a notícia do falecimento dele, ali já meu mundo meio que desabou durante um tempo, né? Porque eu tinha muito mais experiência de ter o primeiro contato com meu pai, assim, de esse primeiro contato direto com ele, pra gente se entender, pra gente resolver ainda mais, porque tinham questões minhas que eu queria entender sobre a minha história, pelo fato de ter sido adotada. E daí eu queria encaixar as últimas peças de um quebra-cabeça, assim, da minha história de vida, da minha raiz, do fato. Porque meu pai, ele sempre falou assim, no dia que você quiser conhecer a tua mãe biológica, me avisa, porque ela tá muito mais perto do que você imagina. Só que na época que ele me falou isso, eu não tinha vontade. Assim, eu tinha um bom relacionamento ainda com os meus pais, era criança ainda, né? Então eu ainda não tinha começado a adolescência, a fase rebelde e tudo. Eu não tinha interesse de conhecer meus pais biológicos. E o tempo passou, tudo. Então, assim, eu tinha essa esperança de me reconciliar principalmente com meu pai, justamente para saber, tá, pai, e aí, me conte, quem é minha mãe biológica? Né? E daí, quando eu soube do falecimento, falei, bom, agora acabou a esperança, talvez até de saber quem é minha mãe biológica, porque eu não sei se a minha mãe adotiva, principalmente ela não me aceitando, né? Ela não me aceita nem como... já deixou muito claro que não me aceita mais como filha, provavelmente ela nem vai me contar, né, quem é minha mãe. Então, meio quando meu pai morreu, ele acabou levando muita parte da minha história também, que eu tenho certeza que eu entenderia somente com ele vivo. E hoje você tem essa curiosidade? Eu não sabia que você era adotado, não. Sou. Nossa, e você tem essa vontade ainda de saber quem são seus pais biológicos? Sim, eu tenho muita vontade. E não tem caminho nenhum que possa te levar? Então, assim, eu sei que eu nasci em Sorocaba e eu poderia muito bem ir no hospital, porque assim, essa parte da adoção, que é uma incógnita assim na minha vida, é porque eu nasci no hospital, em Sorocaba, e os meus pais, eles não passaram pela burocracia judicial. Eles me tiraram do hospital, eu não fui pra, como que fala? Não é maternidade? Não é CRE. Que é já do governo, de bebês que são abandonados. Do Chiquititas, igual do... Como chama? Orfanato? Orfanato. Eu não fui para orfanato nem nada. Eu saí do hospital e fui direto para casa dos meus pais. E não houve essa parte burocrática. Então, assim, encaixou o fato de que eles conheciam minha mãe, biológica mesmo. Tanto é que eu não tenho documento de adoção. Eu tenho registro, óbvio, né? Certidão de nascimento, tudo, mas já com os meus pais adotivos. E a parte que eu sei da minha mãe biológica é que ela não queria ser mãe, ela era muito jovem, é a parte que eu sei da minha história. E ela não queria ser mãe e ela tentou aborto. Mas ela não conseguiu, pelo contrário, ela que quase morreu. E aí depois disso ela decidiu seguir com a gestação, mas já com essa intenção de daí no hospital, assim que tivesse depois do parto, já
já deixaria o bebê lá, que no caso sou eu. E foi isso que aconteceu, é a única parte da minha história que eu sei. Caramba, é o único resquício que você tem. Você não tem a ponte com o orfanato? Sim, também. eu tenho esse comecinho, só que eu não tenho o meio, né? Assim, ficou um vácuo na minha história, na minha raiz, né, pra saber. E o que eu sei é que já me falaram que se eu for até o hospital em Sorocaba, eu conseguiria pelo menos o nome da minha mãe biológica, né? Mas daí teria que ser uma puta Você já pesquisa tentou ir lá perguntar? Eu não sei, se Não, tem esse registro. ainda não tentei. Assim, eu já recebi, já faz um tempo que eu não recebo. Mas na época do boom, do livro, do filme, o que eu recebi de mensagens? Ah, eu acho que sou seu tio. Ah, eu acho que eu sou seu primo. Até pai. Até pai. Irmão, apareceu irmão. Eu tenho certeza que você é meu irmão. Que você é minha irmã. Tenho certeza que sou seu pai. Vários parentes, sabe aquela fase boa da vida que os parentes aparecem? Passei por isso. Foi incrível, né? Brota, assim. parente, todo mundo quer ser parente, né? E a sua mãe... Mas aí eu não fui a fundo, assim, tipo, nem dei bola, assim, ignorei essas mensagens. Falei, não, agora também... agora não vem, agora né, que eu tô querido? bem, Agora que eu tô quero bem, você tio, aparece. pai, não quero, né? Estranho, Por né? enquanto, E a sua mãe não faz ideia que ela é a sua mãe, né? Ou como desconfia. Bruna Surfistinha, tá? Eu acho que não. Eu não sei se... Talvez sabendo da minha história, o fato dessa parte, né? Porque não é a primeira vez que eu conto isso da parte da adoção e do hospital, né? Dessa parte que eu contei pra vocês. Talvez, eu pelo menos, se eu fosse no lugar dela, e se eu visse uma mulher falando, porque... a única parte que eu sei é que eu fui abandonada do hospital, em um casal, assim, de São Paulo e tal. Ok, eu ia fazer um gancho ali e falar, nossa, parece muito, parece né? Com a minha história. Mas não sei. Caramba, que incógnita que você fica, né? Porque ao mesmo tempo você dá pra ir pesquisar, mas ao mesmo tempo pode ser bom, pode ser ruim, pode ser tudo. Sim. Ela pode estar viva, pode não estar. Nossa, que forte isso. Eu também nem sei se ela tá viva, né? Tem isso também. Isso. Porque ano retrasado eu me aprofundei em constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Constelação familiar? Não. Explica aí, conta aí. E daí eu fui e coloquei... É um processo terapêutico. E daí você sempre leva uma pergunta, assim, algo que você quer resolver na tua vida. E a constelação são outras pessoas que fazem parte do teu campo. Então, por exemplo, eu fui constelar... Aí você pode constelar pessoas, ou pode constelar assim, eu quero constelar porque eu me auto-saboto muito, então eu quero constelar minha auto-sabotagem para tentar entender de onde que tá... Qual parte acontece? da sua vida que fez com que você se auto-sabotasse? Exatamente. Que legal. Então eu fui para constelar a minha mãe. E daí uma pessoa, por exemplo, a gente pode escolher, eu quero que você represente minha mãe no meu campo, ele, meu pai. E daí é muito louco, e não tem nada a ver com religião, assim, Mas como eu acredito muito em energia, né, então dá pra sentir a energia muito forte ali. Então, por exemplo, você fica à vontade a consteladora, que é a terapeuta, né, te deixa à vontade. Assim, aí você fecha os olhos e você pode andar, pode... Então, por exemplo, pode acontecer de você, sem perceber, ficar de costas para ele, que é o pai. Então, aí ela começa a enxergar isso, sabe? Por que você tá de costas pro pai? Rola meio que uma encenação, né? Você faz um teatrinho. Que legal. É muito louco, assim. E daí, quando eu fui constelar minha mãe biológica, a minha mãe, a consteladora, a visão dela, que a minha mãe, eu não queria estar presente ali, ou que daí eu precisaria constelar outras coisas por trás da minha mãe, para então a minha mãe aparecer ali no meu campo, ou porque também ela já tá falecida, então a energia dela já é outra, né? Assim, entendi. Então, eu ia te perguntar algo desse mistério. caminho, assim, porque eu acredito que a infância, a adolescência, assim, e traumas que vêm dali guiam e formam muito quem a gente é, né? Muito, assim. Sim. E como que você é hoje com sua saúde mental, assim, é bem resolvida ou é traumática? Você carrega muito isso? Não. Ou tá tudo bem?
Bom, eu sempre busquei muito, assim, ajuda. Eu acho que uma pessoa que carrega muitos traumas, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo tem o seu ponto, sua fase de ponto fraco da vida, assim, numa infância, adolescência, até mesmo a fase adulta, assim. Então, eu sempre busquei maneiras de estar bem comigo, assim. Sempre tive essa preocupação de cuidar de mim com terapia, com meditação, constelação, para tentar resolver. Xamanismo também me ajudou muito, me ajuda muito, né? Ainda faço xamanismo. Então, assim, são maneiras que eu encontro para encontrar o equilíbrio. Mas, assim, eu também não sou uma pessoa que eu falo, nossa, eu sou 100% Ninguém. saudável, né? Tipo, sempre tem que... Ainda mais ano passado, com a quarentena, eu pirei como a maioria das pessoas piraram, assim, em casa, sozinha. Então, a terapia é algo que tem que ser pra sempre, né? Nossa, eu recomendo muito também. A gente tem que que fazer ser pra terapia sempre. para aturar pessoas que não fazem terapia. Exatamente. É isso Que mesmo. olha, vou te falar. Nossa, tudo novidade aí pra mim dessa passagem toda. Mas aí voltando pra história clássica, que a gente ainda tá te apresentando pra um novo grupo. Então teve essa fase ali da 15 e tal, você teve seu namorado, era uma casa cheia você tinha muita treta com seu pai e sua mãe, e extremamente rebelde a ponto de resolver fugir. E aí, antes de fugir, você já sabia mais ou menos pra onde ir. É isso? Já tinha esse plano? Eu não tinha um lugar, assim, não tinha... Porque as poucas amizades que eu tinha, a minha mãe tinha contato com as mães dessas minhas amigas, então eu não podia fugir pra casa delas, porque senão a minha mãe ia saber, né, onde que eu tava. Então eu tive também essa preocupação, assim, esse problema pra resolver, pra onde que eu vou. E daí até que eu comprei um jornal, que na época era muito conhecido, que nem existe mais, é um jornal, chamava até Amarelinho mesmo, e ele era todo amarelo. Só com anúncios classificados, né, que chamava na época. Com vários empregos, né? Só emprego. E eu lá procurando, ainda tentando ver, vendedora de loja, alguma coisa assim. E aí no final desse jornal, tinham vários anúncios atraindo mulheres para se prostituírem, em vários, assim, boate, em clínica de massagem, privê. E aí a chamada era sempre, você mulher de 18 a 25 anos ou 35 anos, ganhe até 3 mil reais por semana atendendo executivos. E eu com 17 anos, lendo aquilo, né? 3 mil reais por semana atendendo executivos, aí a gente já começa a imaginar, eu pelo menos imaginei, nossa, executivo, o que é? Então, são os caras ricos, lindos, maravilhosos. Pronto, finos. é isso que eu quero pra minha vida. É fazer sexo com homem bonito. E ganhando 3 mil reais por semana, né? Era meu sonho, era a meta de vida, 3 mil reais por semana. Bom, decidi o que eu quero da minha vida. E foi assim, aí eu comecei a circular alguns e tal. Até que um dia eu estudava à tarde. Eu matei a aula, todas as aulas, eu nem cheguei na escola. Eu fui conhecer esses lugares. Então eu fui em boate, porque eu não tinha ideia nenhuma. E naquela época, a internet, isso a gente tá falando de 2002, a internet era muito mato ainda. Então não tinha, tipo, Google, que você joga qualquer coisa e aparece. E aí eu não conhecia ninguém, né? Nenhuma garota de programa para que pudesse me ajudar e tal. Então eu fui na raça, na força e coragem. Gente, Conhecer que coragem. Fui com uma mochilinha, 17 anos. Aí fui primeiro numa boate, aí a gerente lá me explicou, eu vi as meninas. Aí eu vi as meninas tudo com os paninhos, né? Era os paninhos mesmo, era só para cobrir os peitos, uma calcinha. Eu fiquei me imaginando, meu Deus, será que eu vou ter que ficar assim, né, também, com os paninhos e tal? Imagina as mulheres vendo você chegar aqui, o que essa menina tá fazendo aqui? Eu era muito tímida, muito tímida. No assim. filme eu reparei, a Débora super tímida no começo. Ainda sou, então eu tinha muita vergonha, muita. E eu ficava imaginando, né, nossa, eu vou ficar com a calcinha com fio dental, assim, na frente de todo mundo e tal. E aí eu achei interessante, porque era só à noite, aí me explicaram que tinha que ficar lá dançando pros clientes e tal. Aí eu fui numa clínica de massagem, que eu já não gostei muito, porque daí me falaram, olha,
é massagem. E aí, se o cliente quiser, aí pode finalizar, né? Que o finalizar é fazer a chupetinha. massagem tântrica? Ou nem isso? É massagem só pra relaxar mesmo. Uma massagem normal, assim, só pra relaxar. E aí já tá incluído na massagem finalizar ou não, só que finalizar é só uma punheta ou uma chupadinha. E se ele quiser sexo, o cliente quiser sexo, aí ele tem que cobrar ele tem que pagar uma parte a mais pra garota de programa. E mas no pacote básico, o boquete já tá incluso. Já, ou a punhetinha. E aí ele escolhe se ele quer ou não. E acho que a maioria queria, né? Pois Eu já fazia, já tava pagando. Estamos aqui, tá pago. Não tô fazendo nada, o pau tá duro, então, né, vamos gozar. Estamos aqui. E aí eu saí de lá e falei, não, eu não tenho paciência de ficar fazendo massagem. Eu fiquei me imaginando, sabe? Eu falei, não nasci pra fazer massagem, não. Acho que é mais fácil ir fazer sexo mesmo e pronto, mais prático, né? E aí eu fui no privê, que foi exatamente no privê onde eu comecei, que é na Alameda Franca, num privê bem conhecido de São Paulo, que não sei se existe ainda, mas na época era super conhecido, ali perto da Paulista e tal, adorei a região. Eu falei, bom, é aqui o lugar onde... e aí a menina que me atendeu, eu entrei, né? E a menina que me atendeu, ela tava com um macacão muito justo, e aí tava com o bico pra fora, assim. E ela me atendeu, eu não sabia se eu olhava pra cara dela, pro bico, e eu ficava assim, comecei a me sentir incomodada, sabe? Com aquele bico pra fora, conversando comigo. Eu imagino a cena. E eu ali, meu Deus, né? Falei, bom, é ok, é isso mesmo que eu quero, são os R$3.000, é homem bonito. Não, e aí, quando eu tava lá nesse privê, eu lembro que entrou um cliente, e eu fiquei de olho, o cliente era um japonês, eu nunca vou esquecer, era um japonês feio. Eu falei, meu Deus, onde que tá o executivo aqui? Tipo, cadê o executivo que me prometeram, gente? Me prometeram, na verdade. Eu falei, bom... O que é um privê? Qual que é a diferença do privê pra boate, por exemplo? O privê é uma casa, então assim, e quando você passa... Em São Paulo, o que mais tem é privê. E é uma casa super discreta que você acha que é uma família que mora lá dentro. Porque todas elas, vocês moram todas juntas, sim, né? Sim, são todas juntas. E aí na frente não tem fachada, não tem nada. Então quem é uma casa. Sabe. Não tem nada, nenhum aviso. E aí acha que é uma família real que mora lá dentro, assim, não imagina o que acontece, né? Isso que é privê. E aí o privê é o dia todo. A boate é somente à noite, né? A partir das 6. Eu achei curioso que, eu não sei se é verdade, deve ser. No filme, vocês dizem que a movimentação maior é de dia. É de dia. É real isso? A gente sempre fala que é a hora que o cara já tá fora de casa, né? Ele não precisa inventar uma desculpa pra sair à noite. Almoço. Tinha o horário de pica. Porque tem horário de pico, né? E a gente falava horário de pica. Horário de pica ou é, assim, muito cedo, que é justamente isso, o cara que sai pro trabalho. E daí, antes de chegar no trabalho, no escritório, da fugidinha ali, então, tipo, isso é... 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, que é bem cedo. Já tá movimentado. Já. E o horário de almoço também, entre meio-dia e 1h também enche. E daí no final do dia, antes de ir pra casa. Mas assim, tem muita história, né? Porque tem muito homem que é casado e mesmo com a mulher ali em cima, eles conseguem... Homem quando nasce pra ser cafa, ele consegue enganar qualquer mulher. Não adianta a mulher ficar em cima, controlar, não adianta. Caramba. Tem um cliente que a gente chamava ele de padeirinho. Ele aparecia lá uma vez por semana. E a gente chamava ele de padeirinho porque ele chegava com um saco de pão quentinho. Pão francês quentinho. Chegava cedinho. Aí ele falava que tava indo na... Sim, então, porque ele morava exatamente na mesma rua. Tipo, uns 2 prédios da casa onde a gente tava, do privê. Ele falava pra mulher, vou comprar pão. Que tinha uma padaria na outra esquina de baixo, no quarteirão na outra esquina. Vou comprar pão. Acho que ele ia correndo, comprava o pão. Aí ele chegava com os pães quentinhos. E ele escolhia muito rápido, eu quero você. Aí ele colocava pressão, assim, rápido, vamos. Só que daí, geralmente, as meninas é com vestidinho, né? Uma roupa fácil de tirar também. Ele não tirava a roupa dele, ele só abaixava a calça e colocava o pau pra fora, só. E daí ele falava, não precisa nem tirar a roupa. Aí levantava, né? Você ficava de 4, porque ele nem deitava na cama. Você ficava de 4, era tirar a calcinha, ficar de 4 na cama
ele é lá, de 4, ele em pé, né? A gente de 4 aí na cama, ele rapidinho, tipo, 10 minutos no máximo. Nossa! Aí, gozei, tó, a camisinha, joga fora, Correndo, o pega o dinheiro, pãozinho. aí já pegava o dinheiro, tó, assim, pegava o pão e ia embora. Que a mulher não fazia ideia. A família tradicional brasileira. Exatamente. Que são os piores, Exatamente. assim. Os caras tem muito homem, assim, que paga de, eu sou pai de família, sou cristão. Então lá tudo no puteiro, todo dia se deixar. Olha só. Deve ter demais. Isso é muito psicóloga. Pastor, que tinha de pastor. Não esses pastores conhecidos, eu nunca vi. Mas devem também, né? Mas esses pastorzinhos, assim, de igreja menor, o que tinha, homem que... é muita cara de pau você chegar no puteiro com a Bíblia embaixo do braço. Meu Deus. É muito, assim. E aí, eu lembro que tinha um pastor que eu atendi ele. E daí, depois que ele gozou, ele começou a me dar lição de moral. Querido, me fácil, coube, né? Fala que tava na vida É, errada, tipo, coisa do tipo? gozei, e aí, tipo, voltei a ser homem sério e começou lá. Mas você tem que sair dessa vida, porque isso é coisa do demônio, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, mas você acabou de gozar com o demônio, então, Você né? é pastor, acabou de gozar e tá falando isso pra mim. Gente, Então, que assim, doido. tinha muito pastorzinho, muito também. Qual que era o fluxo? Quanto por dia? Quantos clientes por dia tem? Olha, que de homens entrando era praticamente o dia todo, né? Assim, que iam. Tinha muitos que iam, que não gostavam de nenhuma menina, iam embora. Outros que a gente chamava de... que eram só putanheiros mesmo, assim, que tipo, iam lá só pra encher o saco. Mas assim... Não comia ninguém e ia embora, ficava passando tempo. Não, tinha homem que ia lá, ficava conversando, bulinando, não sei o quê. Tinha uma audácia, porque tinha um banheiro bem do lado, assim, da salinha onde os clientes ficavam, né? Que as meninas em privê, outra diferença do privê pra boate. Porque em boate, você chega, tá todas as meninas disponíveis já. Em privê, não. Em privê, a apresentação é uma menina por vez. Então, oi, sou a Bruna e tal. E o cara geralmente tá sentado no sofá. Aí vai uma por vez pra se apresentar. Terminou as meninas, daí a gerente vai e pergunta com quem que você quer ficar, né? Com quem você quer ir pro quarto, enfim, fazer alguma pergunta do tipo. E daí ele fala, quero ficar com fulana. E daí a gerente chama lá fulana, que já pega tudo, né? Toalha, Pega camisinha, pega todo o kit e já sobe com o cliente pro quarto. Então essa é outra diferença também. Tá. Eu fazia em média de 12 a 15 programas por dia. Mas também era o dia todo, assim, eu começava 8 horas da manhã e até a hora de fechar. Quais são as consequências físicas de transar 15 vezes por dia? Assim, dói? Tipo, Chega momentos que dói. Vai cansar, né? sangra, dói? Nossa. Tipo... Eu tenho um cansaço, porque assim, tem muitos... A maioria, né, dos homens, eles acabam sendo muito macho escroto. Não apenas com garota de programa, mas, né, na vida com uma mulher, então... Mas, assim, tem muito homem que acaba machucando de propósito, que acho que até acaba sendo essa coisa fetiche, né? de machucar. E não adianta a mulher falando, tá doendo, para. Aí parece que vai com mais força. Muitas vezes, assim, me causava muito... Eu tenho um útero baixo, então, assim, doía muito. Minha barriga inchava. Que mais? Sangramento não, né? Mas assim, um problema em relação ao sangramento, que é a menstruação, que também é algo que faz muito mal, é uma tática das garotas de programa. Tempo é dinheiro, literalmente, pra uma porque garota de tem um período que você né? fica menstruada, né? Então E não aí, dá pra ficar 5 dias sem trabalhar, Nossa. ciclo sem trabalhar. E aí a tática que eu aprendi com elas, que eu também nem sabia, é fazer um absorvente interno gigante com algodão e daí penetra lá, enfia lá no fundo, penetra lá no fundo. E faz muito mal, porque o algodão solta fiapinho. E daí fica lá aprendendo. Mas E também não inchando suja. também, né? Incha. Mas também não suja a camisinha, assim. Eu sempre, quando eu fiz isso, eu nunca sujei nenhuma camisinha. Assim, eu acho que nem os clientes sabiam que eu tava menstruada. Caramba, não tem como não saber. sabia disso. Não fazia ideia. Mas isso faz muito mal. E aí, várias vezes eu trabalhei doente também, eu e as colegas, né? Assim, porque pra cafetina não existe desculpa. Não adianta você falar, hoje eu não tô muito bem, acho que eu tô com uma febre.
Não, vai trabalhar. Vai trabalhar, desk, tem cliente E como é que, tipo, você tinha expectativa de receber os 3 mil por semana ali no primeiro ano? Foi quanto? Então, porque assim, eu comecei a trabalhar nesse privê, o cachê era fixo, porque assim, tipo tabelado, então não era cada menina se dar um valor, né? É fixo para todas, que era R$100. Nesses R$100... Por programa. Por programa. Nesses R$100, era 40 para menina e 60 para o cafetão. Então a divisão já era, né, 60% ali para cafetão. E nesse 60 do cafetão tava incluso seu aluguel, tipo... Sim. Vocês moravam lá, né? A moradia, segurança, porque tem um segurança homem, né, que fica ali a paisana, qualquer coisa, era só a gente acionar o segurança que ele invadia, tipo, se acontecesse alguma coisa assim de um cliente bater, de um cliente louco, tal, era somente acionar o segurança, que ele resolvia a situação. A alimentação também estava incluída, mas assim, a alimentação básica, né? Se quisesse alguma coisa diferente, era por conta das meninas. Era incluída era a alimentação, assim, um café da manhã muito básico e o almoço também simples, mas aí, tipo... Se eu não errei a conta aqui, dava mais ou menos os 3 mil na semana. Porque se é 40 por vezes 12, 15, dá quase 500 uns 400 por dia. Vezes 6, 7, 5, sei lá, dá uns quase 3 mil. Eu tinha um gasto, assim, a lavanderia também é por conta do cafetão. Só a camisinha que eu e outras meninas a gente acabava comprando, porque a camisinha que ela disponibilizava lá era uma camisinha do governo, só que é muito seca, é muito grossa, o latex é meio ruim, assim, pra usar que nem a gente usava o dia todo, né? Uma vez aqui, outra ali, ok, passa. Mas daí eu comprava camisinha de outra marca, eu comprava uma de uma marca, então... Você sentia medo? Eu sei que quando você saiu de casa com 17 anos, você com certeza tava morrendo de medo ali na hora, da cara a tapa, descobrir, né? Porque você ia ter uma nova experiência ali que você não sabia. Sim. E depois, no decorrer, você continuou tendo medo, mesmo depois indo pro flat, porque eu sei que você tava no privê, e aí depois do privê você foi pro flat, cresceu pra caramba, né? Tive um boom aí. O que é isso de ir pro flat? Só pra gente entender. É pra não ter cafetão, então tem muitas garotas de programa que fazem isso, como eu fiz, de conquistar vários clientes e ir num lugar com cafetão, e depois o flat, daí a menina aluga um espaço dela e atende os clientes lá, então não precisa mais... Você virar autônoma. Você tinha secretária, né? Tinha, a Pô, Gabi. muito legal. A Gabi era minha minha xará. secretária. Você levou, aí foi o primeiro salto na sua carreira, foi a saída pro flat. Exatamente. Pô, você duplica o rendimento. Foi, porque daí eu consegui aumentar um pouco, daí eu deixei de cobrar R$100 e comecei a cobrar 150, fui aumentando aos poucos depois. E aí eu tinha, mas assim, eu já tinha, todas as despesas eram minhas, né? Tinha esse outro lado. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ser todo o dinheiro meu, né, não precisar dar para um cafetão, já era muito bom. Você era tinha que dividir mais os ganhos. Mas era muito bom. Umas perguntas que você já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas eu nunca ouvi, então desculpa. Mas como é que é, assim, quando chega um cara muito, sei lá, sujo, ou feio, ou escroto, ou chato, ou... Tem como Qual você que falar é a sensação, não, né? assim? Ou sem cara. Olha, quando a gente trabalha em privê, você até pode não querer, mas se você recusa um cliente, você tem que pagar. Eu já recusei, só que eu precisei tirar do meu bolso e dar R$60 pra cafetina. Então... O que te fazia recusar? Porque nesse meu caso, porque eu já tinha saído com ele, já tinha feito programa com ele, e foi horrível, assim, tipo, o cara era muito escroto na cama, de cuspir, Caramba. E ele eu não beijava. Era muito raramente eu beijava alguém, assim, era quando eu realmente queria. E ele queria me forçar a beijar, e aí ficava cuspindo em mim. Aí ele fazia umas coisas muito do nada, assim, tipo... Era óbvio que eu não tava sentindo nenhum prazer, então ele vinha dar um tapa na minha cara do nada. E daí enfim, ele era muito escroto. Era doente psicologicamente. E daí ele... E ele se sentia muito assim...
eu não conseguia nem fingir que eu tava sentindo prazer, porque na maioria das vezes eu fingia, né? Que é uma das coisas que eu aprendi bem no comecinho. E até isso é muito engraçado, porque no primeiro dia, eu fazendo o programa com os clientes no quarto, os quartos são muito perto do outro, assim. Então dá pra você ouvir o que tá acontecendo nos outros quartos. E eu lá quietinha, né, com o cliente, e daí eu ouvia as minhas colegas gemendo, gritando, urrando, e vai, quer mais, quero mais. E eu ficava pensando, meu Deus, elas se dão muito bem, eu não, né? Porque eu não tenho vontade de gemer tanto. E até que uma menina, ela comentou, ela falou, Bruna, percebi que você é muito quietinha quando você tá com o cliente, né? Eu falei, eu acho que eu sou, tal. Aí ela falou, vou te dar uma dica, você tem que gemer, porque quando você geme, os homens gozam mais rápido. Aí que eu fui entender porque que elas gritavam tanto e urravam. Acaba logo. E aí eu fiz essa experiência, tá bom, então vou ver como que é, né? Vou até pedir pra ela algumas dicas, né? Mas como que é melhor gemer, o que que é melhor falar, tal. E aí eu fiz essa experiência e realmente... Funcionou. Eu falei, meu Deus, então... Mas assim, é ruim. Tipo, a menor maioria das vezes você quer que acabe logo. Ah, sim. A maioria, sim. A maioria, sim. E assim, o horário é 1 hora. E às vezes 1 hora era uma eternidade. Não passava de jeito nenhum. Não passava. E até quando eu fui trabalhar em frete, a minha tática para passar mais rápido o tempo, eu sempre colocava uma música. Na época ainda não existia aplicativo de música, né? Então era CD mesmo. Eu fui puta raiz, assim, era tudo CD, não tinha mídia social, era tudo... Eu marcava programa com SMS. SMS. Ou telefonema, não existia. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Porque a coisa mais, assim, mais tecnológica era MSN, só que os clientes, muitas vezes, eles não queriam, né, adicionar no MSN, que geralmente era de trabalho, tudo, não ia adicionar uma garota de programa para marcar programa, né, pelo MSN. Então, era SMS ou telefone mesmo. E aí você descobria na hora ali que você abria a porta no flat, quem era a pessoa, quem era a peça. Não, e aí em relação à pergunta, né, assim, aí no privê, se recusasse cliente, era assim, você tinha que pagar. Agora em flat, era abrir a porta, chegou, você não tem o que fazer. Ai, desculpa. Vai embora. Era uma 100% uma surpresa. Tinha alguém do lado de lá da porta que você ia transar com ele em 5 minutos, você não sabe. Nossa. Era muito assim, doido. Mas é aquela coisa, às vezes eu pensava, bom, foi isso que eu decidi pra minha vida, então eu acho que eu tenho que aceitar. Eu acho que é um trabalho, não é que eu acho que os outros trabalhos também a pessoa não chega pra trabalhar feliz. Exatamente, eu acho que faz parte do trabalho, né? Você faz aquilo quando você não quer fazer, então acontece. É um desafio. Falando disso, qual que é a sua relação com o sexo hoje? Porque se você trabalha com sexo, obviamente, eu sei que obviamente você não queria, sei lá, sempre tá ali. Qual que é a sua relação hoje, assim? Como que você se lida com isso, se sente? Então, eu me prostituí durante 3 anos, 17 aos 20, e foram os 3 anos com uma vida sexual mais intensa que eu poderia imaginar. Quantos? Você sabe? Quantas vezes você transou nesses 3 anos? Não, eu queria muito ter tido essa conta de exatamente, né? Assim, é meio que eu falo por cima, mas não com 100% de certeza, pelas minhas contas, assim, como se fossem 1.000 por ano, né? Tirou essa base. Então 3 mil. Só que assim, eu tive muitos clientes repetidos, né? Que tá. eu queria saber quantos homens, assim, eu tinha que ter tido essa ideia no comecinho, né? De colocar no caderno a quantidade. Mas... E daí quando eu parei de fazer programa, alguns meses depois, assim, eu já estava casada. Eu fiquei casada por 10 anos, de 2005 até 2015. Inclusive você casou com um cliente. Foi, ele era cliente meu. Nós fizemos 15 programas, até que enfim, a gente... É óbvio, né? Depois de 15 programas, assim, é difícil não criar um vínculo, né, com a pessoa. E daí nós nos tornamos amigos e, enfim, aconteceu o que aconteceu.
E daí, na época... Só que quando eu parei de fazer programa, já meio que mudou, assim. Eu já fazia terapia, tudo. Eu conversava muito sobre isso com a minha terapeuta. E agora, né? E ela trabalhou muito isso dentro de mim. Então, assim, eu nunca deixei de gostar de fazer sexo. Até eu acho que a prostituição me trouxe uma experiência muito grande. Então, assim, eu tenho uma mente muito aberta. Talvez isso seja algo muito bom, assim, né? Uma vantagem muito grande pra mim. Porque a experiência que eu tenho na prática, eu acabei trazendo pra minha vida pessoal. Você deve ter um know-how muito grande, né? Você conheceu várias pessoas e conversou com elas. Imagino que você foi psicóloga dessas pessoas, muito, né? também. Mas o sexo, assim, na verdade, eu não consigo mais fazer sexo, simplesmente fazer sexo. Tipo, tô com tesão, preciso gozar, eu vou fazer sexo pra matar esse meu tesão, sabe? Eu não consigo fazer sexo somente por prazer carnal, assim. Pra mim, o sexo é muito troca de energia, mudou o valor, assim, é um momento ali. Eu gosto de criar esse momento, de ter as preliminares, né, assim, mas tipo, de ter um momento gostosinho com quem tá comigo, de beber alguma coisa, de conversar, de não sei o quê. E, tipo, rola o sexo, né, tipo, uma maneira natural, mas até mesmo durante o sexo é uma troca de energia muito grande. Isso que eu priorizo, assim, que eu comecei a priorizar, não tô falando de hoje, mas de um bom tempo pra cá. E lá na época, nos 3 anos que você estava trabalhando, tipo, trabalhou de segunda a sábado, domingo é o dia de folga. Às vezes você transava na folga por vontade? Tipo, porque tinha alguém que você queria? Sim, transava. Já aconteceu também até durante a semana, porque Olha muitos só. dias, gente, porque era muito diferente, né? Transar por dinheiro e transar porque eu queria transar com a pessoa, assim, era totalmente diferente. Então, várias vezes acontecia, assim, acabava o trabalho e daí a gente ia pro Love Story, as minhas amigas. E a gente ia pro Love, eu conhecia alguém lá e, tipo, acabava rolando, assim, ia dormir na casa da pessoa, mas era totalmente diferente, assim, até, ok, eu tinha 17 anos, tinha muito pique, né, hoje em dia com 35 eu não sei se eu conseguiria fazer tudo que eu fiz com 17 anos, nessa questão de ter energia, de virar noite acordada e começar, eu virei noites, assim. Principalmente na época que eu cheirava, né? Que teve a fase da cocaína, tudo. Eu ficava, tipo, sei lá, 3 dias acordada, assim, direto. Caramba, 3 dias. Hoje em dia eu já não teria mais esse fôlego todo, não. Tem muita droga entre todo mundo, cliente? Nessa... Sim, com cliente nem tanto, mas eu tive clientes que se drogavam, sim. E até eles preferiam estar com garotos de programa que também cheiravam ou fumavam maconha, justamente para eles terem esse momento, assim, porque daí eles curtiam o momento, né, de vamos cheirar, vamos fumar e tal. Mas eu passei por situações, assim, um pouco complicadas, porque primeiro que quem cheira muito acaba muitas vezes ficando agressivo, né? O pau não sobe primeiro que o pau não sobe de jeito nenhum. Então, assim, quem cheira cocaína esquece sexo, principalmente para homem, assim, não sobe de jeito nenhum. E daí eu tive um cliente que ele cheirava muito e sempre quando ele ia lá no privê, ele me escolhia, ou escolhia eu ou outra menina, que éramos as únicas que cheiravam num período ali. E daí a gente cheirava muito, a gente não fazia sexo. E a gerente um dia estava com problema no interfone, porque todo quarto tinha um interfone para a gerente avisar que tinha acabado o horário do programa, o tempo, né? E daí tava quebrado e ela batia na porta para avisar. E numa dessas vezes com ele, ela bateu na porta e ele entrou na paranoia de que era a polícia atrás dele. E daí eu não sei como até hoje, porque o espaço da cama não era grande, era pequeno. Eu não sei como ele conseguiu se enfiar embaixo da cama. E daí eu só sei que, tipo, sabe aquele meme, o que tá acontecendo? Eu fiquei com a menininha, o que tá acontecendo? Aí eu me ajoelhei assim, e eu só via ele, tipo, é a polícia, Eu falei, não é a polícia, é o gerente. Não, é polícia. E ele começou a suar. E eu pensei, meu Deus, só falta esse homem ter um treco embaixo da cama e morrer, Meu né? Deus. Porque pode acontecer.
E aí, tipo, vamos pensar que fui eu que matei o homem, né? Tipo, Meu Deus, eu vou presa. até explicar que nem o pau dele levantou, que eu não fiz nada com ele. E aí eu ia levar a culpa. E eu fiquei lá, tipo, psicóloga, calma. Não é polícia, é gerente, não sei o que, não sei o que. Meu, eu não sei como ele conseguiu se enfiar ali. Porque o espaço era bem pequeno. Até que ele resolveu sair. Vou fazer outra pergunta clássica, que você deve ouvir 1 milhão de vezes, mas eu não consigo também. Muitas coisas, conta umas coisas bizarras. Os caras que pedem umas coisas super diferentes, assim. Eu sei que você fala que foi muito Bruno. Fui muito Bruno demais, muito Bruno. Como assim? De eu ser o Bruno ativão. Você comeu os caras? Sim, de comer os caras. Como é que funciona isso? E até foi... eu não imaginava que existissem tantos héteros, né? Que buscam garotos de programa para serem comidos. Assim. E mulheres, né? Não travestis. Não, mulheres, garotas de programa. E é uma coisa muito, muito louca, assim, né? Parar pra pensar. Mas eu questionava justamente isso pra vários. Mas por que não travesti? Não, porque travesti é homem. Então, tipo, na cabeça deles, eles mantêm o fato de eu sou hétero. Tudo bem se a mulher tá com um pau de borracha. Só que é uma mulher. São homens héteros que gostam de coisas a mais. Sim, mas daí tem que ser a mulher com um pau de borracha, um consolo, vibrador. Que loucura. E daí a primeira vez, eu nunca também vou me esquecer, porque a primeira vez foi um cara que, e ele era bonitinho, assim, foi um dos primeiros bonitinhos que me escolheu, né? Não era executivo, mas era bonitinho. E ele era bombado, tá? Chamava atenção. E daí eu desci onde as meninas ficam. Quando a gerente avisou, né? Que é a Bruna. Aí eu, tipo, já fiquei toda animada, né? E daí as meninas também ficaram eufóricas. Você se deu bem e tal. E eu também fiquei super feliz que ele tinha me escolhido. E daí subi com as coisinhas. Cheguei no quarto com ele. Ele falou, então, Bruna, eu quero que você pegue a maleta de consolo. Só que eu nunca tinha ouvido falar em consolo. Pra mim, consolo era... Amiga, vou te consolar, né? Dá um abraço. Eu falei, gente, maleta de consolo. E daí, eu falei, ok, eu vou buscar essa maleta. Desci e cheguei lá e falei, então, ele quer uma maleta de consolo, né? E todo mundo começou a rir, né? Falei, meu, não acredito, Bruna, meu Deus, não fala isso. Eu falei, tá, o que é consolo? Aí uma menina trouxe uma maleta e tinha pauta de quanto é tamanho, né? Os pequenininhos até o gigante. Falei, meu Deus. Aí eu pedi ajuda para porque eu nunca tinha feito isso. Eu também nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, que isso era uma coisa, que isso era senão eu teria perguntado para uma colega, então, me ajude, né? Me ensine, me dê dicas de como comer um cara quando isso acontecer. Então foi muito rápido. Olha, você coloca aqui, tem a cinta, você põe aqui, e você vai lá e come. Põe a camisinha, né, para não sujar o consolo, e vai lá e come. Tá bom. Aí eu subi, cheguei lá, aí ele foi escolher, aí ele pegou o maior. Tipo, eu ainda tinha esperança, eu acho que ele vai querer o menorzinho, porque daí algo mais delicado, né, não vai me chocar tanto, né. Minha vida de Bruno tá começando com o mais delicadinho. Não, ele escolheu o maior. E daí era pesado, eu lembro que eu coloquei a cinta, eu não podia rir, né, eu ficava rindo comigo mesma por dentro, porque eu coloquei a cinta, o negócio era muito pesado, então eu tinha que ter todo... Uma postura assim que deixasse... Uma postura pra não cair e tal. E aí ele ficou de 4 na minha frente, ficou de 4... E eu fui lá na intuição, né? Bom, acho que eu coloco isso aqui. Eu tenho que ir aos pouquinhos, fui seguindo a intuição, assim. E entrou tudo. E eu toda preocupada ainda com ele. Vai doer. Tipo, eu fui muito, assim, aquela puta bem chata, ingênua. Sabe, tá doendo, toda hora chata. Tá doendo? Se quiser eu paro. Não, tá uma delícia, foi mais. E eu fui lá aos pouquinhos e entrou tudo. E daí foi minha primeira experiência como Bruno. E eu tive várias experiências, assim. Não é incomum. Sim. Não, e até eu fiz com muitos homens que você... Sabe aqueles homens muito sérios, muito pais de família, que você vê na rua e fala, não, esse aí é só papai e mamãe no máximo, né?
Não, eu saí. Japonês, que eu fui de Bruno com japonês. Anotado, eu tô falando anotado. japonês, é referência porque japonês né, tipo, já é muito sério, É um né? estereótipo de sério, né? É nerd, é sério, e você acha que jamais com japonês vai querer, né? Tipo, um Bruno. Ai, que engraçado. E hoje, na Não, mas rua, conta assim, mais, conta é. mais, conta mais. Essa história do Não, assim, na rua, assim, quando você vê alguém, você tem uma noção assim, eu acho que esse aqui deve gostar disso aqui. Esse aqui eu tenho certeza. Tipo, Ah, sim, às vezes eu passo isso pra minha cabeça, assim, de analisar as pessoas, de fazer essa análise. caramba. Conta mais umas bizarrices, por favor. Bom, aí teve um que... eu penetrei o punho já em cliente, que até tem um termo em inglês que eu nunca sei o nome. Fisting. Isso, ó. Penetrei o punho, que pra mim também foi uma experiência muito Entra louca. tudo isso aqui Foi até no aqui. cu do cara? É, Cara, foi até Nossa. aqui. Eu sabia que tem homem e mulher também, É. né? Mas um cu é mais apertado que uma buceta? Muito mais. Muito mais, é. Por isso que, Caralho, por isso que os mano. homens preferem Caraca, um anal braço também, inteiro. né? Gostam de anal. é porque é mais apertado? E daí ele me explicou tudo, assim, ele me deu uma aula. Ele me perguntou se eu já tinha feito, ele falou, não, eu vou te ensinar. Ele levou uma luva dessas de médico, né, cirúrgicas, e daí um tubo de lubrificante, ele ficou de 4 no chão. Ah, ele já chegou com esse plano. Ele já veio com a luva, já ele foi prontíssimo. com kit. Ah, ele já. trouxe a Na luva. intenção. Ele levou a luva, tudo. E eu tinha O que passa na cabeça? Hoje eu vou querer um punho no meu cu. Deixa eu ir lá. E ele era muito adepto, porque eu conversei com ele depois. Ele já praticava isso há mais de um ano, casado, tudo. E ele falou assim: a única vez que eu tentei pedir pra minha mulher, porque ele falou assim: se minha mulher aceitasse, eu só ia fazer com a minha mulher. Só que no dia que eu comentei sobre isso, ela falou que queria se separar. Aí eu falei que era brincadeira, que eu queria ver a reação dela. E daí ele começou a pagar garota de programa pra se satisfazer desse jeito. Você salvou muitos casamentos, Só que olha ele ia somente pra isso. Aí ele se masturbava ali, gozava com um punho dentro dele e pronto. Ele também, tipo, não queria sexo, nada além disso. E daí ele me ensinou, né? Primeiro o dedinho, e aí ia juntando assim. Aí nessa subida dói, né? Porque faz uma pressão. E aí aqui é uma descida mais fácil, assim. E aí eu fiquei lá, assim. Aí ele fala, eu fiquei... Fica ali brincando. Aí você sente, né? Toda a sensação e tal. Só que eu tirei a mão, tava limpíssima a luva. Ele Então, já tipo, tinha ele feito fazia a chuca, né? antes. E assim, eu fiquei um pouco preocupada, na verdade, porque eu tinha um cliente que era médico e ele me contou que plantão à noite no hospital sempre tem alguém que chega com objeto dentro do cu que não consegue tirar. Então precisa passar por uma cirurgia muitas vezes. Nossa, tipo garrafa, que situação. cabo de Meu Deus, vassoura. Então assim, e copo. Que, tipo, tem muitos objetos. Que até eles têm como se fosse um museuzinho de objetos que tiram dos objetos mais bizarros. E é sempre assim, é sempre acidente, né? Chega lá, então, doutor... Tá com, por exemplo, um copo dentro Nossa, Então, que até situação. explicar como que você Acidente. enfiou o copo lá. E daí eu fiquei com isso na cabeça quando eu tava ali com o meu punho, porque eu pensei, imagina se o meu punho não sai mais. O que eu faço na minha vida, né? Imagina. Mas aí saiu e foi a minha única experiência, mas ninguém me pediu. Eu teria feito até depois, se me pedissem. Tinha um cliente também que, ele foi muita loucura, assim, porque ele chegou, ele chegou com uma sacolinha, e aí primeiro ele me escolheu, e aí ele chegou e falou assim, na verdade, eu vou querer você e mais 4 colegas suas, né? Aí ele falou assim, mas eu quero, assim, eu quis primeiro você, e daí você pode escolher mais 4 que você queira. Aí eu pensei, nossa, 5 mulheres, né? Tipo, olhei pra ele e falei, ele não tem cara de que consegue Esse dar não aguenta conta, não, hein? 5 mulheres, né, de uma vez. Aí eu fui lá, desci, escolhi 4 amigas, colegas, cheguei e elas assim, eu falei, não sei. Ele só falou pra escolher 4 colegas, né? A gente chegou, aí a gente em pé, ele sentado, ele foi então, super sério.
Então, na verdade eu não quero sexo com vocês. Eu trouxe uma lingerie, uma para cada uma. Eu tenho 5 lingeries aqui. Eu quero que vocês desfilem pra mim. Ai, gente, tá bom, né? É só isso mesmo? Eu só quero que vocês desfilem pra mim, que eu tenho tara de observar mulheres desfilando pra mim. Tá bom. Na hora que a gente foi pegar as lingeries, tipo, não era fio dental bonitinha. Era tipo aquelas calcinha de mãe, sabe? E era juro por Deus, não era nem branquinha. Era bege, a pior de era todas. Bege, e as 5 iguais. Só que era uma coisa, assim, ele não comprou nem P, ele comprou tipo M, G, que tapava até aqui em cima do umbigo. Tapava tudo. Era a coisa mais horrível. Tipo, 5 meninas, na época eu tinha 18, as meninas tinham também 20 e poucos anos, eram 5 meninas, jovenzinhas, usando aquelas calcinhas aqui, bege, até em cima do... E a gente se olhava uma pra outra. E aí uma delas, que ficou puta, tava sem paciência. É isso mesmo que você quer? Quer que a gente desfile? É isso. E eles super sério, não, é isso mesmo. Tal. Ok, e a gente ficou desfilando. E a gente ria muito. Eu lembro que teve uma hora que a gente não aguentou e ele ficou bravo com a gente. Que era pra gente desfilar como se a gente fosse modelo. Ele queria que fosse sério mesmo, Sério. não era brincadeira. E esse tipo de coisa acontece num hotel? Isso ou na foi no casa? privê, isso foi no privê. Ah, no privê. Aí, Acabou a eu tô- água. é. Ô, Jaque, vai lá se puder trazer uma... Eu acho que eu vou tomar Obrigado, mais uma cervejinha. Aí já aconteceu assim, de cliente querer colocar minha calcinha. Ah, posso te pedir uma coisa? Claro. Posso colocar tua calcinha só pra ver como que é? Não pode, né? Ficar aquela coisa ridícula, né? Porque... Aí você fica meio constrangido, assim. É engraçado ouvindo você falar, porque até eu, a primeira sensação que me vem é de, nossa, que pessoa esquisita. Mas aí depois também, né? Eu que tô sendo conservador demais, né? Pô, você quer que alguém enfie o pulso no seu cu? Ah, deixa, É uma fazer o quê? experiência nova, se ele O quer, que você acha, assim, que... O fato de você ter que pagar pra alguém fazer isso, sim, não é comum, entendo, não é também que todo mundo vai... Mas da onde você acha que vem esse pudor todo, assim, do cara... Por que é estranho? Por que quando a gente ouve uma coisa dessa soa completamente bizarro, assim, um cara gostar de ver 5 mulheres desfilando, assim, é meio, tudo bem, meio que foda-se, né? Você gosta de... Da onde você acha que vem esse... Por que o sexo é tão tabu? Porque, nesse caso, porque o cara, assim... ele pagou 5 programas. Nossa. E lá na casa eram R$150. Então, 150 vezes 5, ele gastou aí uma grana pra ficar lá Vendo vocês 5 desfilar. mulheres desfilando. Então, tipo, assim, na nossa cabeça não fazia sentido, ainda mais uma calcinha daquele jeito. A gente não conseguiu entender por que então não comprou uma calcinha bonitinha, fio dental, que ficava assim com a nossa bunda pra fora, né? Não, porque tapava a bunda de todas também. Então, assim... Na nossa cabeça realmente não fez muito sentido do cara gastar tanto dinheiro pra... Não, lógico, é um diferente. fetiche, é bem então, diferente. assim, tabu realmente existe ainda bastante em relação a várias coisas, né? Assim, anal ainda ainda existe um tabu no anal, assim, de muitas mulheres me procurarem pra querer ajuda, porque... E anal, na verdade, não tem segredo nenhum, né? Assim, tipo... Às vezes as mulheres me buscam pedindo ajuda, conselhos para situações como o anal, que eu acho que é muito natural. E Que não existe você dá um segredo. curso hoje, né? Sim, Atualmente. Durante um tempão eu fiz workshop presencial com grupos de mulheres apenas. E aí, por conta da pandemia, eu tive que dar pausa. E daí eu elaborei a versão online. Que é exatamente o conteúdo do presencial, mas daí é na versão online, que até é bom, porque tem muitas mulheres que sempre me mandaram mensagens que nunca puderam participar, né, de um grupo por morar em outra cidade. Tem muitas mulheres que têm muita vergonha também. Ficou bem mais acessível. de expor, né? é? Porque tem Nossa. isso, assim. Ficou bem acessível. Porque já aconteceu, assim, porque aconteceu, assim, de eu fazer workshop com um grupo de mulheres, de amigas entre elas, assim, de me contratarem. Então, aí elas já se conheciam, né, entre elas, tal, tudo bem. Mas o problema é quando é um grupo
que uma não conhece a outra. Tem muitas mulheres que ficam com vergonha, né, de se expor. Caramba. E mudando um pouco de assunto, queria perguntar, da onde que veio Bruna Surfistinha? E se tem pessoa que te chama de Bruna ainda, se te incomoda? Sim, tem bastante pessoa, mas não me incomoda, não. Porque assim, óbvio que eu sei que eu tenho essa consciência de que eu fiquei muito mais conhecida como Bruna do que Raquel. Então não me incomoda. E o Bruna Surfistinha, bom, veio primeiro o Bruna, porque nesse primeiro de que eu comecei a trabalhar, eu não sabia que tem um nome de guerra, né? E eu achava que cada menina trabalhasse com o próprio nome real, assim. E daí, quando eu cheguei lá, a Cafetina, a primeira coisa, quando ela viu no meu RG que eu era menor de idade, que eu tinha 17 anos ainda, ela falou assim, olha, Raquel, você vai ter que mentir, que tem 18 anos, porque 17 anos dá BO, né? Não pra você, mas pra mim. Aham. E daí, então, se algum cliente perguntar pra você, você fala que tem 18 anos. E na época, eu aparentava até ter menos, assim, aparentava ter 16, eu tinha 17, aparentava ter 15, 16 anos, até um pouquinho menos, assim. E aí ela falou, e qual o nome que você vai trabalhar? Aí eu falei assim, não, pode ser Raquel. Ela falou, não, aqui nenhuma mulher trabalha com o próprio nome, é nome de guerra. Aí eu fiquei pensando, aí nisso a Gabi, que depois se tornou minha secretária, ela comentou, você parece muito com Bruna, combina muito com Bruna. Aí eu falei, gostei do Bruna. E adotei o Bruna daí, o nome. E o Surfistinha foi depois de mais de um ano, assim, porque eu saí desse privê, fui trabalhar em outro, aqui em São Paulo também. E não pode ter uma mulher com o mesmo nome de guerra para não confundir os clientes. E chegando nesse outro lugar, já existia uma Bruna. E daí eu adotei a Fernanda. Então era aquela coisa, Raquel, Bruna, Fernanda, né? Eram vários nomes que eu acabei esquecendo várias vezes e me apresentava como Bruna. E numa dessas vezes o cliente chegou lá, a gerente foi até o cliente falou assim, eu quero a Bruna. A gerente chamou a Bruna, que era já antes de mim. Aham. Aí a Bruna foi e ele falou, não, mas não é essa Bruna que eu quero a Bruna que parece surfistinha, que era eu. A Fernanda, que era pra ter sido a Fernanda. E daí depois disso as meninas começaram a me zoar, mas tipo zoando, surfistinha. E aí pegou. Quando eu fui trabalhar em flat, que daí foi na época do blog e tudo, porque eu também não queria colocar foto minha, fazer anúncio de foto minha nesses sites, porque também eles ficam com é muito caro para uma garota de programa colocar foto de rosto. Não, nesses sites para divulgar o trabalho. Mas tipo, de rosto, porque de corpo, acho que não, de corpo sim. Não, foto geral. Tá. Porque tem esse site de garota de programa, que é só de garota de programa, que elas pagam um anúncio para divulgar o trabalho. Então tem um ensaio fotográfico, tudo. E daí eu já tinha a ideia do blog e tudo, então eu resolvi somente com blog a publicar, né? E aí eu comecei a reparar que geralmente as meninas têm um nome e sobrenome. Então era, sei lá, Maria, um sobrenome, sei lá, qualquer, enfim. Entendi. E aí ficou. E aí ficou, eu falei, bom, eu não quero inventar um sobrenome, já basta ter um nome que não é meu e um sobrenome. E aí eu lembrei do Surfistinha, eu falei, eu vou pegar esse Surfistinha pra mim. E foi assim. E o que me deu muita sorte. te destacou foi ter o blog, porque a internet estava nascendo ali, Sim. né? E aí você fazer o blog, imagino que não tinham muitas mulheres com blogs e principalmente dando nota para os clientes, isso bombou. Eu vi numa entrevista que você disse que tinha cliente que ia pra pedir nota sua. Por favor, Bruna, me avalie. Exatamente isso. Eu acabei sendo a pioneira como garota de programa a ter blog no Brasil. Eu até pesquisei antes para ter essa certeza. E a minha ideia era assim, além de avaliar os clientes, que eu tinha certeza que isso ia chamar atenção, eu também queria mostrar pro mundo, de alguma maneira, o lado humano de uma garota de programa, né? Porque geralmente o preconceito é tão grande que, assim, não, garota de programa só pensa em sexo,
vagabunda, não faz mais nada, vive sexo, cheira sexo, é tudo sexo só, né? Tipo, não, como se não tivesse uma vida. Então eu quis, justamente com o blog, mostrar o lado humano. As minhas dores, os meus amores, tudo. O quanto que eu era uma menina normal, a única diferença que eu cobrava por sexo. E ao mesmo tempo acabou sendo um grito de socorro, assim, porque foi uma fase que eu tinha decidido parar de cheirar cocaína. E daí eu me vi sozinha no mundo, porque daí eu percebi que quando eu decidi parar de cheirar, eu percebi que eu não tinha amigo. Além da Gabi. A Gabi foi a única, porque a Gabi sempre foi a careta, ela nunca, nem cigarro, ela fumava. Você tem contato com a Gabi ainda? Não, não tenho mais. E daí ela era careta, então ela foi a única que ficou comigo, assim. O resto, todo mundo sumiu. E eu me sentia muito sozinha, porque a Gabi não morava comigo. Então eu fui numa madrugada que foi um grito de socorro, né? Assim, tipo, alguém me ouça, me leia, né, no caso. Eu existo. E daí eu escrevi, assim, um textão, como se fosse um resumo da minha vida. E no dia seguinte eu até mostrei pra Gabi o que eu tinha feito e tal. E ela falou assim, Gabi... ela falou pra mim, Bruna, mas quem que vai perder tempo lendo um blog de puta? Eu falei, realmente, Gabi, eu não sei quem vai perder tempo, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar, tal, e eu comentei com os clientes, eu fiz um blog e tal, né? Que legal, tá? Qual que é o site, o link? E eu passava, eu vou ver. E aí eu comecei a divulgar no comecinho, nos primeiros dias, para os clientes. E daí, até que eu resolvi um dia dar nota, avaliar os clientes. Então, eu avaliava tudo. Avaliava até simpatia, porque tipo, o homem é um conjunto, né? Não é só sexo. Avaliava a simpatia, na educação, tá? De maneira geral. A higiene, se era um cara cheirosinho, limpinho e tal. Aí avaliava, obviamente, o desempenho sexual e o papo também, assim. Como se fosse, tipo... Caramba! O que passava na minha cabeça? Avaliando um homem, como se eu estivesse avaliando se eles são legais ou não pra, sei lá, pra um namoro, talvez, entendeu? Se alguma mulher quisesse saber essa avaliação, sabe? Então eu avaliava geral, assim. E isso chamou tanta atenção. No primeiro, então, aí eu relatava também, eram tipo uns mini contos eróticos até. Porque eu relatava, daí ele me chupou, aconteceu isso, daí eu chupei ele, daí não sei o quê. Eu relatava, cada programa. E aí você colocava... Você fazia de absolutamente todos. Sim. Até as bizarrices que te pediam. Também. Caramba. Até a maneira como que ele tinha gozado. Então, e daí... ele gozou comigo de 4, por exemplo, sabe? Ou, enfim, eu também falava sobre o desempenho sexual, também se eles eram ruins. Então, por exemplo, ele me chupou, mas eu odiei. Tipo, não chupou, não sabia nem onde que era o clitóris, sabe? Então, eu era muito sincera, assim. E aí, eu detalhava, mas sem deixar detalhes que identificasse eles. Então, tipo, a mulher, eu não colocava assim, por exemplo... Eram todos tatuagem, tinha uma tatuagem, uma caveira no ombro, sabe? Eu não colocava detalhes. Era moreno, era careca, era branco, não colocava nada de detalhes físicos, nada. Era apenas tal. Justamente para não rolar alguma identificação que era desnecessário, né? Também essa exposição, assim. E daí, isso, assim, começou a despertar muito, assim, eu achava até que, quando eu comecei, eu não tinha tanta certeza que os caras iam gostar, né, os clientes fossem gostar. E daí começou exatamente isso, de clientes começarem a comentar. Aí eu vim aqui só pra depois saber o que você escreveu de mim no seu blog. E muitos iam embora assim. Interessante. Muito legal, muito criativo. Nota que você vai me dar, tô curioso. E eles ficavam ansiosos, tinha um cliente ansioso. Mas você vai escrever ainda hoje? Assim. E depois disso você bombou, né? Sim. Foi pra várias Tinha gente que reclamava? Que tipo, achava injusta a sua nota? Que eu me lembro, teve uma vez de um cara
que ele ficou até chateado. Ele ficou chateado e ele me mandou um buquê de flores pedindo desculpas. E aí no cartãozinho ele escreveu assim, li no seu blog que eu não fui tão legal com você, te peço desculpas. Fiquei chateado, ele comentou, fiquei um pouco chateado, mas entendo, te peço desculpas. E eu recebia muitas flores, assim, foi a época que eu mais recebi flores na minha vida. Tanto de pedir desculpas, como também de agradecimento. Tinha cliente que me agradecia com flores. Que demais. Queria que fossem chocolates, mas eram flores. Não, tô brincando, mas eu gostava muito, assim, de... E aí nessa época você estava rica? Você era rica? Não sei Nessa se é ainda época, ou não, mas falando ali. Nessa época, assim, o dinheiro da prostituição é muito dinheiro, né? Assim, ainda mais porque naquela época eu não podia, até mesmo por a pessoa jurídica, era muito difícil ser pessoa jurídica, né? Então a burocracia era muito grande, tanto para comprar um domínio.com.br, que era apenas PJ que podia comprar, e por isso mesmo que eu acabei perdendo, porque eu não conseguia comprar o Brunas Fichinha, eu não tinha empresa aberta. E também abrir conta, né, assim, não tinha essa facilidade hoje em dia. Se eu fosse, é uma das coisas, eu escrevo para um site de garota de programa, né, todo mês, e eu escrevo textos geralmente direcionados para garota de programa, dando dicas, enfim, e muito do que eu faria hoje. Então, assim, se eu fizesse programa de um tempinho pra cá, assim, de, sei lá, 2010 pra cá, que já fez uma diferença muito grande com a facilidade de ter maquininha, né, de pagamento, porque na minha época era ou dinheiro ou cheque. Nossa. Maquininha nem existia, assim, ou era aquela máquina de banco, né, grandona, que somente loja que podia ter, E conta no banco também era difícil, sem comprovar renda, sem comprovar nada, né? Então, assim, o dinheiro era muito grande, o valor, porque a maioria era dinheiro ali vivo, né? Só que isso também atrapalhava muito, porque dinheiro na mão vai embora, vai você gasta embora rapidinho. muito fácil, assim. Então, é o que eu digo, o dinheiro não é fácil, né? Que a maioria das pessoas falam, dinheiro na prostituição é fácil. Vida não, é fácil, né? O dinheiro é rápido, mas não é fácil. Só que assim, tem muitas armadilhas, que até eu escrevo para as meninas e já falei sobre isso. Que, por exemplo, uma das armadilhas de ser garota de programa, hoje eu ganhei R$500. Vou no shopping, eu mereço um sapatinho de 400, porque amanhã eu vou ganhar mais 500. Aí vai gastando. É uma puta armadilha, sabe? Você pensar desse jeito. E a maioria pensa assim. Eu pensava assim. Eu atendi uns clientes tão chato hoje que, eu mereço um presentinho, né? E aí, ainda mais quando eu trabalhava no frete, comecei a trabalhar no frete. Então, eu comecei a me dar o luxo de não trabalhar de final de semana. Porque no privê eu era obrigada a trabalhar direto. Eu tinha direito... Todas as garotas de programa tinham direito a um dia de folga. Só que, nesse dia de folga, elas iam visitar os pais. E eu não tinha pai, eu não tinha quem visitar. Eu ia pra onde? Então eu acabava trabalhando. Às vezes, eu ia até o shopping, dava uma volta no shopping, ia no cinema sozinha, ia dar um passeio sozinha. Mas eu voltava lá pro privê e continuava trabalhando. Então, assim, é uma das armadilhas. É muito difícil conseguir guardar dinheiro na prostituição. Hoje em dia, eu faria muita coisa diferente que eu não fiz. Um mês bom entrava quanto? Um mês bom... Olha, eu cheguei a ganhar, num mês, R$17 mil. Caraca. 17 mil. Eu queria saber o que você acha de regulamentar a profissão de prostituta, né? Então, eu mudei de visão, assim... Eu mudei muito de visão, porque eu era muito a favor de regulamentar, de ser considerado como uma profissão. Mas aí eu me dei conta que a partir do momento que eu vivi o luxo, né, na verdade. E não que seja o oposto do luxo, seja o lixo, assim, na prostituição, mas, tipo, eu vivi uma parte que a maioria não vive.
ali na prostituição, que é a parte boa, assim, que tem, querendo ou não, tem comodidade, tem conforto. Sua história é uma exceção, você acha? Não, tem várias exceções, só que eu conheci muitas meninas que tiveram o mesmo privilégio que eu, no sentido de ter uma família de classe média, e mesmo assim optaram se prostituírem. Foi uma escolha, que nem aconteceu comigo, que foi uma escolha. Não foi necessidade, não foi por... mas você acha que tem gente que não escolhe? Né? Exatamente. Tem muitas mulheres que se prostituem apenas para sobreviver, não é trabalho. E isso eu não enxergava, porque eu sempre enxerguei o todo. Não, é um trabalho, eu sempre bati no peito, não, é trabalho, é profissão, tem que ser aceito na sociedade, é uma profissão como outra qualquer. É uma profissão como outra qualquer, é uma das profissões mais antigas. Enfim, sempre bati no peito em relação a isso, sempre defendi. Só que a partir do momento que eu comecei a enxergar que a maioria das garotas de programa se prostituem por sobrevivência e não para manter um luxo, então deixa de ser trabalho. E muitas vezes se prostitui não é nem troca de dinheiro, é em troca de um prato de comida, como acontece na Sé, por exemplo. Caramba, um monte de mulher na rua, passando frio. Troca por super perigoso por alguém ir bater nela. E isso não é profissão. Profissão, né, já... Então, assim, eu deixei de apoiar, eu acho que a prostituição tem que ser, na verdade, não considerada como uma profissão, mas tem que ser respeitada. A gente tem que respeitar que existem as prostitutas, independente se cobram R$1, se cobram, sei lá, 10 mil reais. Como que é a lei? O que a lei diz em relação a isso, sabe? Acho que você não é regulamentado, né? Tipo, você prostitui não é nem proibido, nem não é nada. Não é proibido e também você não assina carteira, você não... Mas ser cafetão é proibido, não é? Sim, sempre foi. Que é agenciar garotas de programa é crime. Sim, é crime. Entendi. Mas por isso tem um monte. Sim, tem um monte. Só que assim, aí sempre tem... em todos os privês que eu trabalhei, sempre tem os rolos com polícia, né? Rola muita propina. Eu vi isso, assim, muito. E no primeiro privê, até teve um problema, porque, assim, a cafetina sempre pagava muito, assim. E eram para 2 policiais que iam toda semana pegar grana e sempre ameaçando. E aí tinha semana que não ia tão bem, que tem também momentos do ano que também não dá tanto lucro. E aí ela acabou devendo para um deles, que começou a ameaçar e tal. E daí ela realmente não tinha grana, assim, para pagar. E daí ela falou pra gente, olha, se acontecer, ele tá ameaçando de vir aqui, de trazer, de chamar tal, pra vir aqui pra eu não lembro o termo que usava, que era pra fazer vistoria, eu não lembro o termo que a polícia usa. Pra fiscalizar. E daí ela falou assim, se isso acontecer, vocês fingem que vocês são estudantes e que aqui é uma república de estudante. Tipo, todo mundo com os paninhos. Vamos fingir que somos república de estudante. Óbvio que ninguém ia cair, né? Por isso acreditar. Eu tenho uma dúvida de uma cena que eu vi no filme, com um policial, inclusive, que vocês estavam, as meninas todas no carro. E aí vocês estavam sem documentação e tal, e aí apareceu um policial. Sim. E aí o policial pedia documentação e tal, só que aí ele foi meio que corruptivo, ele foi subornado. Sim. Não, e é uma cena real, eu também fui, também tem, né? Sério? Também teve o lado de dar um jeitinho, assim. Não, mas ela ficou tímida, não explicou direito. E aí ele pediu a documentação, e aí a Bruna, no filme, ela fala, olha... A gente pode resolver isso de outra forma, né? Vamos ali conversar e tal. Aí ela sai do carro, tipo, eu achei essa cena incrível. Ela sai do carro, vai lá, conversa e tudo mais. E o cara vai embora, não pede documento, não pede mais nada. Liberou. Isso aconteceu? Isso aconteceu mesmo. Deu bom. Jeitinho. Muito bom. Deu jeitinho. Bom. As pessoas são facilmente corruptíveis aí. Eu nunca tive vergonha de...
Até mesmo antes de me expor na mídia, eu nunca tive vergonha de assumir ser garota de programa. Então, várias vezes acontecia de eu estar num táxi, o telefone tocar, e eu lá, então, meu programa é assim, faço anal, faço tanto. Eu atendi na frente de taxistas, assim, sem vergonha nenhuma, assim. Às vezes eu saía principalmente quando eu comecei a trabalhar em flat, né, no meu flat, então eu tinha meu próprio horário, então eu não precisava mais trabalhar até 2 horas da manhã. E foi numa época que eu comecei a ir pra barzinho com algumas amigas, tudo. E quando eu conheci um cara, o que você faz? Sou garota de programa. Você não tinha... Não, pudor nenhum. até mesmo porque eu sempre pensei assim, bom, se caso eu conheço o homem da minha vida, e aí eu vou mentir, eu sou, sei lá, vendedora de loja. E aí, tipo, depois dessa a gente tem um replay, e aí, tipo, eu vou ficar alimentando essa mentira até quando? Eu prefiro muito mais, olha, eu sou garota de programa. Se ele não aceitar, ele já não vai mais me procurar de novo, né? Pra manter esse vínculo. Então, eu sempre fui prática, assim, sempre pensei nisso, não. Até mesmo em loja, quando eu fazia cadastro. O que você faz? Sou garota de programa. Aí as vendedoras ficavam meio assim, não, mas a gente pode colocar aqui. Tá, então põe que eu sou autônoma, uma empresária, não sei. Pode colocar qualquer coisa. Você é politizada, né? Vez ou outra você faz uns comentários. Sim, políticos. sim. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente não precisa nem se aprofundar muito nesse assunto, mas eu não consigo não passar por esse assunto em todas as conversas aqui. O que você acha que é mais organizado? Um puteiro ou o governo Bolsonaro? Óbvio que um puteiro. Óbvio que é um puteiro. É muito mais organizado, muito mais. Não tem nem... Eu acho que até é uma ofensa para as garotas de programa essa comparação. É uma ofensa. Que bom, Não tem que nem bom. como comparar. Que bom. Então, concordo. Concordamos todos. Pô. Como que funciona? Então, ó, só pra gente... Você tem um curso hoje, né? No seu Instagram é Bruna Surfistinha, oficial? Não, @bsurfistinha. Bsurfistinha. Oficial. É. Aí entrando lá no link na bio tem o seu curso. Isso. Que você ensina pessoas a fazer sexo melhor. É voltado pra mulher. Eu tô pensando em fazer pra homens também. Pra homens, até mesmo porque homens... Tem muitos homens que me mandam também dúvidas, assim, sobre sexo, assim, pra serem melhores também. Então, eu tô pensando de fazer um curso, um workshop pros homens também. E eu tenho muito o que falar pros homens, porque, assim, a maioria dos homens vê muito pornô. Então, acham que podem imitar os atores pornôs na vida real. E não podem. Isso aqui é uma cena completamente... Pornô é pornô, vida real é vida real, assim, não pode. Então tem homem, por exemplo, que um dos erros que o homem comete, tá lá com a mulher e daí abre a perna, quando vai fazer oral na mulher, abre a perna da mulher assim, né, tipo muito. Porque no pornô é assim. Só que no pornô tem câmeras. Que tem que pegar o ângulo da pepeca da mulher, da boca do cara. Ele imita. Então por isso que a mulher tem que estar com a perna super aberta e pra justamente a câmera pegar, né? Ali a cena. E aí tem homem que acha que isso é bonito, que é legal, que é gostoso pra mulher. E não é. Então assim, tem vários erros que os homens cometem, assim. Dá umas dicas pra quem... Pra mim, pra quem tá assistindo, pra todo mundo, assim, Então, erros clássicos. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, eu acho que quase todas as mulheres não curtem, que é na hora do sexo oral, então a mulher tá lá fazendo sexo oral em você. Aí pega, agarra o cabelo e fica assim. Não é horrível? É péssimo. É péssimo, é péssimo. Outro erro, cuspe. Nossa, É nojento ridículo. cuspir. Se você não tem lubrificante ali, no momento, não sei, dá um jeitinho, mas menos cuspe. A maioria das mulheres não gosta de cuspida. E isso cuspida como, tipo, no pau mesmo, sabe? Eu vou cuspir aqui porque não tem Usar o lubrificante. cuspe como lubrificante. Não, é péssimo. E isso tem muito em filme pornô também. Que mais?
Tem situações que não dá pra fazer com todas as mulheres, do tipo tapa na bunda do nada. Você tem que saber se a mulher realmente... Se ela quer isso se ou ela não. quer, Ela leva um susto na hora, Pois né? do nada, você leva um Isso. tapa na cara, na Corta bunda. o clima Não completamente. Nossa, muito doido. dá. E outros? Eu vou fazer um curso. Aí eu te... Boa. Aí, ó, fica aí pro curso, né? Boa. Então, ó, tem isso nas redes... Na Globoplay e no Prime Video tem a série inspirada no seu livro, Isso. na sua história. É na minha vida, Na sua vida. Me chama de Bruna, chama. Você não viu o filme, eu vi. A Bruna que interpreta é a Maria Bopp, né? É incrível, que é a blogueirinha, A blogueirinha agora, do que é fim meio do mundo. fantástica. Ela é demais, É da série esse, não é? Não é do filme? Da série, É, da série. E aí tem o filme, que é um clássico do cinema nacional, Sim. que chama Bruna Surfistinha? É, Bruna Chama Bruna Surfistinha. Surfistinha. Tem os 3 livros, que vai ser lançado mais um. Vou lançar mais um esse ano. Cara, que história Cara, estranha. aham. E além de tudo isso que você contou, a gente ainda nem falou que você participou da Fazenda. É verdade. Verdade. Nossa. Caralho, é muita e foi, coisa. tipo, a terceira colocada. Nossa, eu tenho quase vermelhade de você, eu nunca Foi. fiz nada. Olha isso. Se sentindo... Porra! Imagina. Se sentindo E a mal. Fazenda foi bem foi em 2011. Foi bem no foi recente. ano. A estreia do filme foi Ah, é? em fevereiro, em julho eu tava na Fazenda. Caramba. No mesmo Que ano? Foi. Que ano, bem Imagina, intenso. bombou. Foi legal participar da Fazenda? Foi. Pra mim foi uma experiência muito, muito boa, assim. Quem que tava na época? Mas não Tava, todos, mas... bom, a Monique Evans, o Diney, Dinei do Corinthians? Nossa, Diney. caramba. o Marlon, que é do Michael e Marlon lá. Monique Evans, já falei. Meu Deus. Quem ganhou? O chato, acho muito chato, o João Kleber, chatíssimo. Você ficou 3 meses numa casa com o João Não, Kleber? ainda bem que Nossa. colocaram ele fora, não foram 3 meses, que nem eu ia aguentar aquele homem. Mas ele ficou 1 mês lá, ele ficou insuportável. Que engraçado. O compadre Washington também. Nossa, compadre Washington. Compadre Washington, que a gente tretou. Cast incrível. Você tretou com o compadre Washington? Foi com ele ele com que o vocês Diney. ensinaram a fazer, sei lá, simularam um boquete num... Não, sei se- com ele foi... Porque assim, tem as festas e eu chapava, né? Eu e a Valesca, a gente ficava muito louca. Valesca A Popozuda? Valesca, nossa, Que cast foi incrível. tipo a Fazenda. E a gente ficava muito chapada em todas as festas. E daí, não, isso porque eu era casada na época, e aí o meu ex-marido ele falou assim: a única coisa que eu vou te pedir é porque você não beba nas festas, tá bom? Tá bom. Aí, tipo, chegar a primeira festa mesmo, tipo, naquela tensão e tal. Aí, tipo, eu até virei lá, eu fui num salinha lá na despensa, olhei pra uma câmera, né? Aí até falei, ó, me perdoa, mas eu vou beber. Eu vou descumprir hoje. E daí eu fiquei muito louca já na primeira festa, assim. E eu e a Valesca, a gente, causava muito. E eu tenho, não sei nem se eu tenho uma cicatriz, assim, que eu abri o meu cotovelo numa festa, porque ela veio pra cima de mim, ela caiu em cima de mim, e eu tava com uma taça com bebida. Eu abri o cotovelo, mas a taça não quebrou. Sabe? Manteu a classe ali, exatamente. E aí, numa dessas festas, que eu fiquei muito louca, aí acabou. E a festa não é que nem Big Brother. Eu morro de inveja das festas do Big Brother. Porque na Fazenda acabava muito cedo e muito do nada, assim. E depois eu fiquei sabendo que a festa na Fazenda acabava entre 1 e 2 horas da manhã. O Big Brother vai até o dia 8 seguinte, da né? manhã. Era muito diferente. E eu e a Valesca, E aí quando acaba a festa, tem que ficar dentro da sede. Não pode sair porque senão leva multa. E aí eu entrava desesperada e a galera querendo dormir, eu lá, e a Valesca, não sei o quê. E numa dessas vezes eu queria interagir, eu queria fazer alguma coisa, fui na despensa, peguei um pepino. E aí tava o compadre Washington deitado e do lado, na cama do lado tava o Diney. E aí eu lembrei do Bruno. Eu falei, bom, eu bebo da chapada, é hoje que eu vou brincar com esses caras, né, com esses meninos. Com o Bruno. E cheguei lá no quarto de Bruno, pepino, assim, e fui pra cima do compadre Washington. Só que o compadre Washington, aí eu fui lá e cutuquei a bunda dele, né? Com o pepino. Aí o compadre Washington, até que no primeiro momento até que ele gostou.
Tipo, ele deixou eu brincar, né? Com ele. E eu falava, eu sou o Bruno e tal. Fiz até voz assim mais grossa, sabe? Entrei, tipo, na brincadeira. E ele até que, tipo, no primeiro momento, ok, tava brincando. Aí eu fui pro Diney. E aí o Diney que, Tava mais sério, tava aí ele puto. pegou o pepino e tacou, assim, longe. Nossa. Os dois, e aí o compadre comprou a briga do Diney. E aí os dois, falando um monte de merda pra mim, não sei o que e tal. E aí no dia seguinte o assunto continuou, tipo, o dia inteiro os dois falando e me xingando. E aí até quando eu saí, várias pessoas vieram assim, é verdade que você vai processar o compadre, o Diney, pelas coisas que eles falaram, tal, de você? Porque daí eu fiquei sabendo que eles falaram muito absurdo de mim. Eles falaram coisas longe muito de horríveis, mim. E aí, só que tipo, nem tava sabendo de nada, assim, nem acabei nem processando, assim, também. Mas é uma história É de vida uma essa. história interessante. Dentro encoxada com pepino no compadre Washington. Na fazenda, entendeu? Na fazenda. Gravado, o Brasil inteiro assistindo. Como é que é? Você recebe um convite, chega pra você, pela sua assessoria, pessoal da Record e tal. Aí rola umas entrevistas pra te escolher, ver se escolhe ou não, ou uma vez que tá convidado, já tá convidado? Não, no meu caso foi... Eu recebi o convite em janeiro e já tinha saído na mídia que a estreia do meu filme seria em fevereiro. Então em janeiro já a produção já me procurou e daí já fizeram a proposta, tudo. E eu aceitei, assim, não teve entrevista nem nada. Aí teve um dia que teve tipo uma reuniãozinha, mas assim, com o pessoal da produção, só pra me passarem informações básicas, assim, do tipo de datas, porque teve um dia que eles me buscaram em casa pra me levar no hospital, pra fazer um check-up total, assim. Então tinha a questão de datas. E daí também de caso que eu não podia vazar de jeito nenhum, que eu ia. Então tinha essas pequenas informações assim. E aí teve um dia, mas muito tempo antes, porque a Fazenda, na minha edição, começou em julho. E foi em março, que daí foram até em casa, e aí levaram aqueles baús, né? Que é um baú gigante que é pra roupa, um outro que é pra sapato e a necessaire. Só que assim, no primeiro momento o baú é gigante, mas são 3 meses. Você tem que pensar que são 3 meses de roupa ali. Então, aí acaba ficando pequeno. A mesma, por exemplo, necessaire, você tem que pensar em tudo. Então, se acabou, por exemplo, maquiagem. Se acabar, acabou? Se acabou, já era. Vai Não, ficar sem eles maquiagem. não repõem. Eles não repõem. Eles não fazem, sei lá, Nossa, salão de sacanagem. beleza. Porque Teve uma vez só que teve um patrocinador lá da Fazenda que aí fechou um dia lá. E ganha dinheiro? Sim, ganha dinheiro. Porque ganha dinheiro por cada ação de marketing. Então, por exemplo, tem as atividades, né, dos patrocinadores. Então, sempre quando aparece uma marca, ou em atividade, ou na prova de fazendeiro, você acaba ganhando. ou em festa, aí todos os participantes que estão lá ganham, na época, eram R$3.000 por cada ação. Caramba! E pra participar em si, tipo, quando a Record te convida pra participar, você tem ganha um cachê, alguma coisa? Ah, sim, ganha um cachê. Legal. E você ficou o tempo todo? Porque o cachê é legal que é independente do tempo que você fica lá. Então, se você sair na primeira semana, você pelo menos garantiu o cachê. O bom de ficar os 3 meses é óbvio, né? Tentar ganhar são 2 milhões? São 2 milhões a Fazenda. Os 2 milhões. Ou então você vai somando as ações de marketing, né? Aí e você vale ficou a até o pena. fim? Você ficou em segundo? Ficou em terceiro, Fiquei em terceiro. Você saiu no último dia? Saí, fiquei até o fim mesmo. E quem ganhou? A Joana Machado. Que na Quem é a época, Joana Machado? ela ficou muito conhecida porque ela namorou aquele Adriano não sei o quê. Imperador? O imperador. Não Adriano. sei quem é a Joana. Eu também não. Então, você ficou até o último. É muito interessante isso, né? Porque, na televisão do Bispo, super conservadora da família tradicional brasileira, a ex-garota de programa foi publicamente escolhida pelo público pra ficar até o fim.
Sim. Legal. Caramba, Foi, na foi Record bom. ainda, que é tipo É, a então. emissora da família tradicional brasileira. Total. Muito bom, muito bom. E no filme é a mesma coisa? Tipo, você que Ah, chega boa. lá e fala, eu quero que a história seja assim, assim, assado, eu não quero essa cena. Ou eles que escolhem, tipo, pra fazer o filme. Não, eu tive acesso ao roteiro, eu aprovei o roteiro. Você aprova o roteiro. Teve 2 leituras do roteiro, que daí já foram com o elenco, tudo. Mas antes, foi a produtora que entrou em contato também. Assim, porque na Porque verdade, já tinha o livro, né? já tinha um livro. E daí o Marcos Baldini, que é o diretor do filme, na época, ele tinha um amigo que trabalhava na editora. E o Marcos, até então, ele dirigia apenas clipe na MTV e publicidade, né, de TV. E ele tinha uma vontade gigante de dirigir um filme. E aí esse amigo que estava na editora comentou, olha, isso antes da publicação do livro, falou, olha, tem um livro assim, 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 que tá para ser publicado ainda. E eu acho que é muito interessante para ser um filme. E daí... E aí o Marcos Baldini falou, não, eu quero ler esse livro e ver aí se tem como eu ler antes, né, da publicação e tal. E aí ele conseguiu ler o livro e ele falou, não, eu quero fazer o filme dessa menina. Já tá resolvido, vai ser o primeiro filme da minha vida, vai ser dessa menina. Caramba. E daí, isso foi em outubro de 2005, a gente assinou o contrato do filme em janeiro de 2006, pouco tempo depois, já com o Marcos Baldini, a produtora TV0. E isso em 2006. O filme só foi lançado em 2011. Nossa. Então foram 5 anos aí de ansiedade, né, extrema dentro de mim. A Débora fez algum teste com você? Tipo, tentou te conhecer antes de fazer a cena, fazer alguma coisa? Assim, antes não. O preparador dela foi Sérgio Pena, que é incrível. E essa preparação foi muito forte, muito intensa, porque não somente a Débora, mas também com todas as atrizes do núcleo, né, que também são todas incríveis ali. A Fabiola Nascimento, a Érica Pulga, a Cris, assim, são todas incríveis. E daí o Pena fez a preparação, então assim, elas durante um tempo, elas moraram juntas, e já sem poder ter contato com o mundo externo, família, ninguém. Justamente para sentir a solidão que uma garota de programa sente. Então, assim, essa preparação foi muito, tipo, interna mesmo. O Sérgio Pena quis tirar isso da Débora Seco, sabe? Tipo, essa entrega toda. E conseguiu, de uma maneira maravilhosa, assim. E ela contando essa história é incrível, assim, jamais conseguiria contar da maneira, assim, que ela conta, mas... E daí me avisaram porque como eu já não fazia mais programa na época, então que ela faria o laboratório, faria essa preparação com o Sérgio Pena e depois o laboratório com meninas que ainda se prostituíam, né? Então que eu não entraria nesse momento. Entendi. E aí então eu achei que a gente não fosse conhecer antes, assim, tipo, até já tinha desencanado. E aí teve um dia, assim, tipo, sei lá, foi um dia muito aleatório, assim, eu tava tão desencanada, acho que foi numa terça-feira, que me ligaram da produção do filme e falaram, então, a Débora tá aqui em São Paulo e ela quer te conhecer. E a gente falou que ainda tá cedo e tal, só que ela falou, não, eu quero conhecer a Raquel agora e tal. E aí a produtora falou assim, bom, você quer conhecer a Débora? Eu falei, mas é óbvio, né, que eu quero conhecer. Ela falou, então tá bom, ela tá louca pra te conhecer antes do tempo, pra gente, né, porque a produtora não queria que tivesse, porque ainda não tinha começado as filmagens. E aí eles queriam que a gente se conhecesse só depois, assim, das filmagens, porque eles tinham medo que atrapalhasse, sabe? Aí falou, tá, então ela quer muito te conhecer, você quer conhecer, então vamos, pode ser amanhã? Eu falei, pode. E aí no dia seguinte já tava lá com a Débora. E o Sérgio Pena também participou desse encontro. Então ficamos nós três, assim, numa sala.
E eu ver a Débora, assim, eu acho que até eu fiquei um momento sem reação, assim, sabe? Quando eu tava vendo a Débora na minha direção, assim, eu fiquei em estado de choque, assim, por alguns segundos. Foi muito, muito incrível, porque a nossa diferença de idade é bem pequena, acho que são 3 anos. Então, quando ela fez o Confissões de Adolescente, eu era adolescente também. E eu cresci assistindo Confissões de Adolescente, depois acompanhei vários trabalhos dela em novelas. E ela tá muito linda no filme, né? Tá, e ela se entregou de uma maneira... Nossa, ela interpreta Pra muito quem bem, tá muito ouvindo e bem. não sabe, a Débora Seco, a atriz que interpretou ela no filme e tal. Tem uma dúvida de uma cena, que é muito icônica, assim, que é uma cena que você tá, acho que no vintão ainda, só que aí você fala, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. E ficou uma frase muito famosa, assim, no Brasil inteiro. É real essa cena? A cena, Essa frase é tua? É da dela. sua vida? Virou um funk, minha. não Ah, virou? não, que a frase é famosa eu sei, mas eu achava que era sim. inventada. Exatamente. A Ah, frase é muito bom. real. E o Vintão também é real. Foi uma fase, foram poucos dias ali no Vintão, porque eu também não aguentei. E essa frase virou, acho que foi eternizada já, assim. Super. Bastante. Super. Virou música, não Inclusive, virou? você sabe que vão pegar você olhando pra câmera e falando isso e cortar, né? Exatamente, Vai ser eu um não vídeo pensei de nisso. 10 segundos você olhando pra câmera e falando Não isso. tem problema, não tem problema. Oh, valeu. que Obrigado. é isso. Eu que mesmo. agradeço. Obrigada, viu, por Boa ter sorte. aceitado. Obrigada. Sério. Valeu, gente.